E aí, galera, tudo bem? Olha Prazerzão só. estar aqui hoje, trazendo um pouquinho de emoção nesse tanto de testosterona alta aqui. Me senti até delicada aqui, cara. É isso mesmo. Hoje, galera, a gente trouxe aqui a live surpresa pra vocês. E vou esperar o pessoal chegar e entrar um pouquinho, que a gente ligou a live ali. A gente tá aqui na gravação de mais um episódio de podcast, então isso aqui são os bastidores do podcast, a gente já vai conversando com vocês. Eu quero apresentar aqui, ó, Letícia Taff. Hoje em dia é a médica que cuida de vários alunos meus. Obrigado, viu, Letícia, pela presença. Ah, que isso, uma honra é minha estar aqui. São grandes amigos que começou a ser, assim, minhas inspirações, quem eu sempre procurei, sempre discuti, sempre tive muitos conselhos bons e hoje a gente tá aqui amigos, trabalhando juntos e agora fazendo essa live maravilhosa, então tá uma honra estar aqui. Um prazer Isso aí. também, Letícia, um prazer. E o Ramon, né, como vocês já conhecem, o Ramon tá terminando a temporada dele aqui em Belo Horizonte. Eu recebi mensagem. Ele vai ficar aí até quando? Uma aluna minha, ele não vai embora mais, não? Aí eu falei, fica tranquilo Ele que ele tá mudou. indo embora semana que vem, tá? Semana que vem não vai ter mais vermelho na telinha. Vocês Fica vão ficar tranquila. tristes, vocês vão ficar tristes. Ela achou que você Vai tinha ficar. mudado pra Cara, você cá. vai pegar fogo, cara. Ele tá nervoso, vinho. você tá mais vermelho Ele hoje. vai virando Goku, Olha assim, só. sabe? Tipo, É que vocês não estão vendo a luz que tem aqui, galera. É, né? Esquenta é esse a culpa, negócio. é a culpa da luz. Ó, então vamos Se começar. não fosse a luz, ele tava branquinho, cara. Então vamos começar. Respira fundo, Ramon, respira fundo. E hoje, então, galera, nós escolhemos um tema muito interessante, um tema muito falado, que é a síndrome do ovário policístico, né, não, Ramon? É. Sabe como é que eu descobri a síndrome do ovário policístico? Ah, Foi num caso muito específico e que eu lembro todo dia. Todo dia não, né? Toda vez que eu me coloco à frente desse assunto, eu lembro. Todo dia. É todo dia. Se não atende mulher com SOP, você não atende. Não, eu atendo muita mulher com férias. SOP. Na Tô de verdade, férias. Tô de eu vou férias. antecipar uma coisa que eu ia falar no meio do nosso podcast. antes, Ramon, peraí, a gente tem que apresentar a TAF. Vamos apresentar A gente tem que Taf? apresentar a TAF, porque esse episódio Taf aqui, galera, não, do Taf não. Doutora Letícia, Taf. doutora Letícia Taff. Hoje estamos Meu aqui com primeiro a nome, nossa tá? especialista, nossa primeira especialista convidada, na verdade, segunda, né? O primeiro foi o Rafael, treinador. A primeira pessoa qualificada que tá sentando aqui. Ah, é. Primeira pessoa florida, uma mulher. Olha só, que honra que é. Eu e o Ramon, nós somos amantes de mulheres. Assim, a gente idolatra, porque a maioria dos nossos alunos são mulheres. Então, doutora Letícia Fácil Taff. não, né? Não é fácil não, mas é Fácil não. bacana. Todo melhor. dia é uma emoção diferente. Sim. Se apresente pra galera, Letícia. Não, é difícil apresentar, né? A gente se apresentar. Fecha o olho assim, Mas- Letícia, e fala do coração. Isso. Bom, sou Letícia Taff, doutora, porque formei. Tô aí atuando na área da endócrino, na nutrologia, passo um pouquinho na parte do esporte. Especialista em gente, em pessoas. Independente da dor, a gente tá aí Você pra tá- ajudar. Você tá passando bomba pro pessoal aí, Letícia? Modulação hormonal. Modulação hormonal, É isso mesmo. É aí, ó. entendeu? E a Letícia é a gente se conheceu, né, Letícia? A Letícia é uma Foi. aluna e Foi a sintonia de 2 minutos. foi. E logo no início Vamos trabalhar junto? Vamos, exato. E a Letícia, naquela época você já estava formada já? Ou estava formando? Tava formando. Tava formando. Faltava, assim, um mês. Isso. E aí eu comentei com ela e é uma pessoa que desde o início eu admiro pessoas da área que treinam e gostam de estudar. Então, desde o início, a gente foi trocando informação e é sempre muito bom essa interação entre as áreas. Hoje em dia, a área médica, nessa parte esportiva, cresce bastante, assim como a área de nutrição, a parte de coach, a parte de treinamento. E a interação dos profissionais é ultra mega viável e tem que ser feita. E hoje em dia, muitas vezes não acontece, né, Taf? Então, Muitas vezes. assim, pra gente é uma honra te ter aqui. E o tema escolhido como a Taf falou, se você não consegue hoje em dia trabalhar com SOP é porque você de tá atendendo férias. pouco. Não, tá atendendo pouco. Outro tá atendendo só homem, alguma coisa do tipo. E pra galera poder, pra gente SOP poder é todo começar, o que é a SOP? Ai, que bom que você deixou eu contar a minha história, né? Mas é pra depois. Não, a história é a introdução, velho. Ah, então vai. vai. Ele Conta a treinou, história, vai. Nossa, horrível, já destruiu minha. Não, é o seguinte, eu comecei a atender. Naquela época eu não tinha tanto estudo a respeito de patologias, né? Tinha muito estudo a respeito de outras coisas, mas patologias eu não tinha me defrontado com patologias antes, né? E eu comecei a atender uma guria. E essa guria, depois que ela foi normalizada, a questão dietética, ela se via numa questão absurda, assim, nada funcionava. Parece que nada que ela fazia dieteticamente tinha muito efeito, ela não conseguia desenvolver tão bem.
E depois que ela teve o primeiro contato com uma dieta que, de certa forma, colocou ela nos trilhos, uma dieta inicial bem simples, bem Uhum. básica, mas que simplesmente normalizou a glicemia dela, ela começou a me assustar com os resultados dela. E eu comecei a achar que ela estava tomando coisa escondida de mim. E aí foi uma discussão longa até ela me contar que ela tinha SOP e eu ir estudar e descobrir o que era SOP e começar a virar amante de todas as mulheres. Se eu pudesse escolher um perfil de mulher que eu podia atender, eu queria todas as mulheres de SOP. Todas que têm SOP. E hoje, na literatura, e também não na literatura, mas no meio comum, na parte de clínica, muitas vezes as pessoas olham o SOP, né, Letícia, como algo que não é bom, às vezes até um pouco, nossa, eu tenho SOP, a pessoa até faz um ar triste assim, e não é bem assim, não Não é? é bem assim. Tudo depende do controle, né? Se a Uhum, SOP não tá bem controlada, aí ok. Aí é uma coisa meio triste. uhum. Que ataca muito a autoestima da mulher, né? Mas a partir do momento que tá bem controlado, o ambiente tá bem controlado, a SOP, ela, que a gente vai falar aqui, ela pode ser um aliado pra mulher. E o que seria uma pessoa, por exemplo, com um ambiente descontrolado? Às vezes, uma mulher, por exemplo, ela não tem a oportunidade de ser diagnosticada com a SOP, ou então ela ainda está naquela transição de não saber que tem. O que acontece com ela? Acho que antes de responder essa pergunta, eu acho que é bom a gente diferenciar o que seria a síndrome e o que Perfeito. seria o ovário Você policístico. tá em casa, Letícia. Eu quero que você fique batendo solta. papo, eu tô Entendeu? batendo Hoje eu tô papo aqui, ó, eu e o aqui. Ramon. A gente tá Tô de batendo férias, né, não, papo Ramon? aqui. Tô aqui, ó, de férias, Eu tô de boa tranquilo. hoje. Hoje a gente tá fazendo a despedida do Ramon, entendeu? Isso, mas ó, é porque muitas mulheres hoje falam que tem SOP. Porque por um achado, às vezes, que fez um ultrassom, por algum outro motivo, viu ali que tem cistos e fala, eu tenho SOP. E é totalmente diferente. Né? O ovário policístico, como o próprio nome já disse, você fez o ultrassom, viu cistos, mais de um cisto no ovário, você fala que tem ovário policístico. E isso é muito comum. Não quer dizer que você tem síndrome. Síndrome nada mais é do que conjunto de sinais e sintomas. Então, são 3 critérios, sendo que para ter o diagnóstico da síndrome tem que ter pelo menos 2. Esses 3 são o ovário policístico, visto no ultrassom, que a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso. O hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, queixas, né, clínicas, ou no exame, androgênios mais altos. E uma irregularidade menstrual, ou está irregulado mesmo, assim, acima de 35 dias cada ciclo, ou tem mês que vem, tem mês que não vem. Enfim, se você tem 2 desses critérios, beleza, você tem síndrome. Só que aí entra a grande questão que muita mulher acha que tem, mas na verdade só tem o ovário policístico, porque é uma coisa comum de se ver no ultrassom. Você sabe qual que é o critério de ovário policístico no ultrassom? No Não. ultrassom, definitivamente Eu não. também Aí você não. tá numa área aí que é legal de a gente conversar, porque eu definitivamente não sei. Porque eu falei de 3 itens, né? Mas na síndrome, o ovário policístico é o quê? Quando em um dos ovários tem 20 ou mais folículos, Uhum. 20 ou mais folículos medindo de 2 a 9 centímetros, sendo que no ultrassom, a sonda do ultrassom tem que estar, se não me engano, 8 MHz, Uhum. e tem que ser na fase folicular. Então é bem específico, é temporal. Então, para poder dar o diagnóstico. Além de ser muito temporal, depende do examinador. Uhum. Você vai no hospital hoje, o ultrassom, nada contra, mas assim, 2 minutos fez o ultrassom. Você acha que ele contou 20? E o ultrassom não é um papel que você pegou e ficou contando 1, 2, até 20. Não, você vai mexendo. Então, às vezes você contou o mesmo folículo mais de uma vez. Entendi. É bem sensível. Então, Dá muito esse falso critério positivo? pra caramba. Olha Pra só. caramba. E Hoje a SOP eu gosto mais da parte clínica do que só o exame, porque o exame dá muito erro. E na Que parte, é difícil na de parte fazer. clínica é relativamente fácil você detectar quando existe Sim. a síndrome Exato. em funcionamento, né? Rodando o ciclo da síndrome. Os outros 2 é bem fácil E- de ver e da mulher queixar. E que, inclusive, é onde as mulheres vêm. E hoje em dia, então, é questionar bom as outras. esse diagnóstico por completo, né? A gente tem a parte, vou falar, laboratorial, de exame, e Isso. também a parte clínica. E o mais interessante, eu e o Ramon, a gente trabalha muito com a identificação da parte clínica. A gente só E vê pra a parte isso. clínica. Isso que ela falou agora, por exemplo. Eu nem sabia. Não.
Eu nem tenho conhecia, contato com eu nem isso. sabia como é que era É. feito. E é engraçado, tá? Porque o que acontece Mas hoje em muitos dia... médicos não sabem, tá? É mesmo? É. Ah, não, mas a gente não vai nem começar a conversar. Não, não é crítica, não é crítica, mas Não, é é porque não crítica sim, fica... galera. Ela tá sendo tá eufemismo aqui. É crítica sim. Vai estudar, Pode- caralho. Vão estudar, vocês veem se É, são uma fracos. coisa, tá, que eu e o Ramon a gente fala é o seguinte, à medida que você escolhe pra sua vida estudar algo que você ama e você vai agregando conhecimento, e a gente aqui a gente já tá, eu sou o mais velho da mesa, né, Ramon o segundo e a Letícia tá começando agora, então, A gente você tá vai falando de perceber... 3, assim, viciado em estudar, né? Com certeza, é o que a gente Viciado. gosta de fazer. A gente brinca, a gente gosta de pouca coisa, uma das coisas que a gente gosta é de estudar e treinar. Exatamente. E o seguinte, pra gente, tá, pra você ter uma ideia, às vezes, de tanto ter a parte clínica ali, só de olhar pra composição da pessoa, a distribuição de gordura, a gente já consegue identificar, você acredita? Com certeza. Absolutamente. A relação cintura-quadril é gritante. Qual que é a relação cintura-quadril? O que que se altera? Qual que é o... Morfologia. Como que você observa? Porque, assim, o meu olho foi treinado na... Os seus olhos são na clínica. muito melhor do que o meu, É? assim, pra parte de ver, Mas isso é por medir agora, tudo, porque, sabe por mas... quê? Você pensa o É, seguinte, É à medida que você for trabalhando, tá, experiência. experiência. mas vocês vão saber explicar muito mais que eu, mas é quando mede mesmo a cintura, ela tá maior que 80. Sim. Eu não costumo medir a cintura. É porque a gente trabalha por foto hoje em dia. Tá vendo? Mas explica. Tá vendo? Como é Isso é diferente. um olho, Ó, galera. Isso é um olho. O legal do Ramon, eu aprendi muito com o Ramon nessa parte de olhar pra foto e ver. Eu era muito especialista na parte de medir composição corporal e identificar alguns pontos. E depois que você faz isso durante muito tempo, o Ramon ele tem um olhar clínico, porque ele sempre trabalhou na parte online. O online, pra muita gente, é nova. Pra mim, por exemplo, tem 4 anos que eu trabalho online. E tem gente que trabalha há 10 anos, um dinossauro do online. Mas- E me conta pra gente, Ramon, como é que é você olhar pra uma pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa aqui tem um indício. Então, nem sempre é tanto a hiperandrogenia que eu detecto, é diferente da parte clínica, por exemplo, da parte médica, né, relacionada à patologia. Eu consigo detectar que uma mulher, por exemplo, tem uma disfunção com relação a andrógenos versus estrógenos quando ela tem uma distribuição de gordura e uma relação muscular um pouco diferenciada do que é habitual. Com um bujãozinho. Um bujãozinho ou em alguns casos, eu sempre costumo falar, ela costuma ficar muito parecida, sabe a lagartixa do MIB? Perfeito. Ela Fotinho começa- aí disso. Isso, ela começa a não ter tanto glúteo e ela começa a ter uma linha muito retilínea com relação às coxas e à cintura. Sim. Ela começa a não ter a parte lateral aqui do glúteo, ela começa a ter um glúteo com desenho muito mais masculino, então você começa a detectar, o abdômen começa a ficar com traços muito mais masculinos, então é muito fácil, assim, se bate o olho e você fala, ih, tem coisa aqui acontecendo. E aí, o que está acontecendo? Ou essa guria, dessa mulher, ela está usando esteroides de uma forma que não está sendo muito Sem bem controlar a dieta. combinada, Sim. ou essa mulher, ela está naturalmente tendo uma disfunção hormonal. E aí existe essa disfunção controlada, que pode ser positiva, né, e pode levar ela para um caminho muito legal, e é o que a gente vai falar futuramente aqui, ou começa a ter uma disfunção que aí entra na parte que a Letícia detecta, que é quando ela tem esse bujãozinho. Ela fica... A Letícia vai conseguir Essa explicar morfologia melhor. diferenciada, Letícia, pra gente tem uma relação com a parte hormonal, correto? Com a parte de Perfeito. produção hormonal. Perfeito. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona. Mas nessa relação, vou dar um exemplo, tá? O que a gente vê muito é igual as mulheres que estão com uma SOP controlada, e foi muito bom você citar isso, porque a SOP, quando ela está controlada, ela é perfeita para uma pessoa que quer melhorar o corpo no quesito de ganho de massa muscular, abaixar percentual de gordura. Existe uma necessidade de fazer uma correção para poder perder gordura na região abdominal. E o que a gente vê é, às vezes, uma testosterona um pouco mais elevada e quando ela está Exato. controlada, e ela tem ali um nível de controle de estrogênio também, que funciona muito bem. E dentro da atuação clínica, por exemplo, na hora no seu consultório, por exemplo, quando aparece, como é que funciona? Para as pessoas começarem a diferenciar e começar a dar uma orientação para uma mulher, por exemplo, que tem SOP, o que ela tem que fazer, o que funciona diferente no corpo dela. É porque a gente tem que pensar que a SOP já é uma condição que, sim, tem uma base um pouco genética,
né? Uhum. Mas ela tem ali a resistência insulínica como quem patrocina esses sintomas e Não, pode. tem essa resistência insulínica como um patrocinador da SOP, que é Uhum. quando esse hiperandrogenismo, ele começa a ser disfuncional, talvez a palavra. Uhum. Por quê? Quando a gente pensa em hiperandrogenismo, pra gente que é do esporte, de academia e tudo, a gente pensa num corpo bonito, estético, forte, definido. Mas se for um corpo totalmente inflamado, com uma resistência insulina alta, o que a mulher vai começar a ter? Muita oleosidade, acne, a distribuição de gordura bem diferente do que é o normal de uma mulher, Isso, um ganho de gordura predominantemente visceral. que é, Exatamente. além de tudo, além de estética, é risco cardiovascular, risco de saúde mesmo. Uhum. Calvície, o cabelo fica mais grosso. Então, assim, acaba com a autoestima da mulher, de fato. E é quando elas mais procuram mesmo. Assim, Quando tá quero dando ruim. emagrecer, eu desenvolvi membro superior, mas glúteo tá uma tábua, eu tô com gordura abdominal, que minha barriga não fica definida, e tô surgindo acne, tá surgindo pelo em locais que não deveria, o pelo tá ficando grosso, o cabelo tá caindo. Pronto, hiperandrogenismo. Perfeito. E hoje em dia, assim, o Ramon tem, né, algumas alunas que tem SOP, eu também tenho. Galera que tem SOP, eu quero atender vocês. Todas vocês. Por Eu favor. também. Ou procura eu, procura a Letícia. Se tiver dando errado... pra Não, nós caramba- dois. Se tiver dando errado... Eu é um lado, o seu é eu, outro. eu, Então, eu tudo brinco. bem. A gente Procura os dois. sabe o que é bom ter uma médica na equipe? Aí uma médica na equipe é bom pelo seguinte, hoje em dia as pessoas me procuram, Danilo, isso, eu comento sobre a minha experiência com a utilização de esteroide anabolizante e falo assim, não, mas tem uma pessoa que vai cuidar de você perfeitamente. Aí eu mando uma mensagem pra Taf, tal pessoa vai te procurar, tal pessoa vai te procurar. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu nunca mais tive que meter a mão em Melhor nada, coisa. em nenhum protocolo, graças a Deus. Não, e sabe o que é bom juntar? Até falando assim do hiperandrogenismo, que ele pode ser bom, mas se for um corpo totalmente descompensado, ele não vai ser bom. Por quê? O que acontece? Essa mulher chega para algum médico nessa mesma clínica, né? Com o corpo de um jeito que não queria, com sinais de hiperandrogenismo, assim, de calvície, de principalmente acne. O que o médico faz? Espironolactona. Uhum. Vai e abaixa ele é anti-andrógenos, então ele vai abaixar ali os androgênios e vai diminuir realmente, bem provável que diminua ali a acne, oleosidade e tudo. Mas e o corpo? Ele Aí, age em um sintoma. Sim, né? aí a mulher volta e fala assim, posso usar oxandrolona? aí é pra terminar de lascar com tudo. Entendeu? Quando não, ele vai identificar alguma coisa errada no painel hormonal. Talvez ele não tenha muita habilidade para tratar isso. Ele vai tentar fazer uma compensação estrogênica e aí ele vai tacar anticoncepcional nessa guria. Porque também é uma dinâmica que pode ser usada, né? Sim, Faz sem parte dúvida. do tratamento, Com certeza. mas tem que ser muito precisa a prescrição do anticoncepcional, né? Do hormônio feminino que vai entrar no corpo dessa mulher. Porque senão, você sabe o que acontece, né? A tendência é piorar toda a situação. Toda. Né? É deixar a síndrome ainda rodando de uma forma pior. Ela é uma maquiagem. É. Ela não resolve nada, ela só tampa ali. E aí a mulher pode até gostar de, não, agora eu não tenho acne mais. Uma coisa Mas a interessante. longo prazo, isso pra vida dela, pra saúde dela, cardíaca, óssea principalmente, emocional, retenção de líquido, só vai piorando, entendeu? Então, assim, é muito claro que não sou contra anticoncepcional, acho que todo medicamento, quando bem indicado, bem certinho, ele vem para somar. Mas hoje há uma tendência muito grande de simplificar a SOP, uma coisa que a gente está falando aqui horas e horas, e mesmo assim a gente não vai falar tudo, em passar anticoncepcional e metformina só. E não é tão simples assim. Entendi. E uma coisa que é interessante, porque hoje em dia existe uma luta, né, contra o ganho de peso. A maioria das pessoas hoje em dia procuram clínicas para poder emagrecer e muitas vezes procuram também porque estão com algum incômodo, como a Tati falou, que essa questão de acne, questão de oleosidade da pele, o pelo excessivo. E aí o que acontece é que quando a pessoa não tem também um trabalho completo na parte alimentar,
Às vezes o quê? Toma-se um fármaco, melhora ali uma acne que estava realmente incomodando, porque a acne para mulher incomoda, Muito. gera mancha, e aí ela começa a ficar preocupada, essa questão de oleosidade da pele. E aí o que acontece é o seguinte, é necessário também vir com a parte, às vezes, farmacológica, mas principalmente com a parte de dieta, correto? Completamente. Uhum. Às vezes, se inverter a ordem, nem vai precisar da medicamento. Exatamente. É onde a gente aí quer que o chegar. trabalho fica bonito. Isso. É, É quando- por isso que eu falei que vai passar em nós dois. É. Vai passar nos vocês primeiro, que às vezes nem vai precisar de remédio nem nada, que é o meu sonho, assim. então, Porque pra gente aproveitar aquela base que é a tendência de ter andrógenos mais altos. exato. E aí, quando uma mulher começa já a treinar, ela já começa a ter uma melhora muito significativa e ela começa a inverter toda aquela equação que estava negativa, ela começa já a ter uma glicemia mais estável, né, pela força, por aquela potência que ela está exercendo no treinamento, e ela começa já a colher algum resultado ou outro, né? E aí você alia uma dieta, né, que vai manter a glicemia estável durante todo o dia, você começa a não retroalimentar essa síndrome, né? E aí começa a ficar É interessante. a história bonito. que você contou no início, assim, a sua paciente, né? Ela tava com a dieta boa, perfeita, e não tinha uma boa resposta frente àquilo. Por quê? O metabolismo dela, principalmente de glicose e carboidrato, não estava assimilando bem a dieta. Então, à medida que vai ajeitando isso, a resposta da mulher fica surreal. Algo também interessante pra gente poder falar pro pessoal, para todo mundo poder entender, a gente está falando aqui de glicemia, a gente está falando de controle glicêmico, de resistência insulínica. Então, um dos quadros muito comuns para a mulher que tem essa, eu vou falar, característica, é uma característica do corpo da mulher, porque Sim. quando bem controlado, conta a favor dela, é justamente na parte da metabolização da glicose. E um dos procedimentos que, primeiramente, a gente toma conta é tentar, através da dieta, fazer com que ela tenha um controle glicêmico muito mais acentuado. E dessa maneira, existem algumas práticas, né, na hora de fazer uma dieta de uma pessoa, uma mulher, né, que tenha essa característica, justamente para o corpo dela conseguir funcionar melhor, porque aí as coisas começam a andar. O Ramon usa o termo calibrar o corpo. Eu falo, todo mundo pode comer de tudo, desde que você metabolize bem. Exato. E nesse metabolizar bem, no caso, é a escolha certa do tipo de carboidrato, as refeições, o volume, E o timing. time exato, é muito importante, porque existem alguns casos que isso é importante. O importante é controlar todas as variáveis para que o corpo ele funcione bem. E entrando um pouquinho nessa parte de glicemia, eu queria que vocês me explicassem um pouquinho o que é a glicemia para o pessoal poder entender. Você quer saber o que é glicemia ou o que é Glic- glicemia relacionada? Glicemia relacionada e essa questão de tá. resistência insulínica. Você quer falar ou você quer que eu fale? Você Eu fala falo, e a gente complementa. Você falo vai da- ser prolixo? Eu Ah. sou super prolixo. Não, É eu digo o difícil seguinte, achar qual de nós três fala menos, entendeu? Então, a questão Dá da... menos volta, vai. Tá, vamos lá. Glicemia. eu quero uma Você vai analogia explicar o que é bonitinha. glicemia. Putz, aí você me fode. Vamos. Então vamos lá. Glicemia, açúcar no sangue, galera. Vamos simplificar, vamos usar termo bem, bem leigo aqui. Açúcar Perfeito. no sangue, né? A gente come, basicamente, ou faz alguns processos metabólicos que fazem com que o nosso açúcar no sangue suba, né? E aí você tem uma ação insulínica, do hormônio insulina, que vai fazer essa glicemia baixar. Quando você tem muitas oscilações glicêmicas, você sobe a glicemia, você joga açúcar de uma vez só no sangue, sobe a glicemia lá em cima. Isso. Eu tomando meu caldo de cana. Tomando Isso. teu caldo de cana, tomando teu caldo de cana, ou comendo teu Doritos lá, sei lá o que seja. Né? Cada vez que você faz isso, você dá uma porrada de açúcar no sangue, você sobe isso muito rápido, Aham. acontece que você tem uma sinalização de células teca, não é? Células teca? Não, Que- beta. Pâncreas? Não, tô falando já Do com a ovário. SOP. Ah, Me deixa. Esse já tá lá na frente. Então você quer falar do pâncreas? Então tá. Não, mas- Células beta-pancreáticas que vão estimular a insulina. A gente tá na resistência insulínica, tá, tá? tudo- Ó, toma, Ramon. Toma, isso mesmo, tá? Gostei. Vai, Tá. já foi lá pro Mas- final mas do tá- raciocínio? Não, é que eu já tô É prolixo, linkando. mas não precisa cortar tanto, não. É, a gente tá com tempo, Ramon. Tá. Então a gente tem a ação insulínica por células beta-pancreáticas. E aí a gente vai ter o estímulo disso e vai ter uma redução, através de um conjunto de hormônios, vai ter uma redução do açúcar no sangue. E né? Aí a detalhe, gente tá falando sobre glicemia. é bom falar pro pessoal também, porque muita gente fica na internet, não, porque a insulina é isso, a insulina é aquilo. Gente, a insulina nada mais é do que
como que esse carboidrato, esse açúcar, né, que está na sua corrente sanguínea, ele vai entrar dentro das células, tá? Independente de seja célula de gordura ou célula de muscular, qualquer uma que seja, as células elas têm receptores, é como se fosse o porteiro. Ele tá ali e fala assim, não, pode entrar. Então, a insulina é algo necessário, tanto que a falta e a má produção de insulina é uma patologia, que é a diabetes. Então, gente, para de pensar que a insulina é ruim porque existe uma analogia não, um pensamento simplista. Quando você tem insulina, você não tem ação para você poder usar a gordura como fonte energética, mas não é assim que funciona. Então, colocou então açúcar no sangue de forma exagerada, você tem produção de insulina que vai pegar esse açúcar e vai canalizar ele para dentro das células. Isso. Ou é exagerada o tempo inteiro, ou é grandes oscilações. Pontuais. Isso. Aí, qual que é o link disso com relação, Isso. né, a... Uma mulher que tem SOP, por exemplo, o que muda nessa regulação? Então, Eu tô ali, ó. Taf tá ali, ó, comendo o bolão de chocolate dela da Fanny, que ela gosta, que eu sei, entendeu? Explodiu a insulina lá na tampa, tá lá com sugar high, né? Tipo, doidona de açúcar. E aí, o que acontece? Chapadona. Se ela tivesse essa Com um característica. vinhozinho ainda chapadinho. Chapadona de açúcar. Aí, o problema é o quê? Que essa glicemia alta no sangue vai fazer com que ela tenha uma sinalização aonde, Letícia? Beta branquial. Não, agora eu quero o link com... Não, pera. Não respondemos aqui ainda. Qual que foi a pergunta? Da Vai, tá. resistência à insulina. Onde que isso para, né? É como a analogia. É como se o pâncreas fosse um trabalhador Uhum, sobrecarregado. sim. Como se na empresa tivesse um cara só que ele tivesse que resolver tudo o tempo todo e uma hora ele vai cansar. Perfeito. Ele Ou está seja, produzindo insulina o tempo inteiro isso- para reduzir aquela glicose que a pessoa não abaixa. Entendeu? Toda hora come descontrolado. Então o pâncreas ele está sempre produzindo muito. Uma hora ele cansa. Uhum. E quando ele começa a cansar, que aí começa diabetes. E outra coisa. Mas até ele cansar, vem a resistência. Então, no exame, geralmente o que acontece? Pega a glicemia em jejum, ela tá normal para alta, não acima de 100, mas um normal para alta, só que a custa de uma insulina muito alta. Ou seja, ela tá tendo que produzir muita insulina para ficar com aquela glicose normal. Uhum. Uma hora vai cansar. E aí vai esperar cansar para mexer nisso, que aí depois que o cansa, entra diabetes. Uma coisa interessante que eu vejo muito na parte clínica, Taf, é a primeira coisa que eu faço quando uma pessoa me procura, eu falo com ela, olha, o seu problema é gordura, você tá ganhando gordura, você tem que perder gordura. Já foram me chamaram uma vez de anti-gordura, eu até gostei, eu sou anti-gordura, tá? Então, anti-gordura, falou assim, Danilo, eu não me acostumei muito com o seu método porque ele é anti-gordura. Eu falei, não, mas você tá aqui pra perder gordura, você me procurou pra quê? pra isso mesmo, entendeu? Então, eu sou anti-gordura, prazer. E o seguinte, Escrachado, tá, galera? uma coisa que é legal é porque na hora que você... Por que é tão importante? O Ramon falou aqui, ó, da atividade física, né? Atividade física, o que a atividade física está fazendo? Tá gastando energia. Essa energia tem que vir de algum lugar. Essa energia tá ali, ó, é esse açúcar circulante na sua corrente sanguínea. E por isso que a pessoa que tem diabetes, que não produz a insulina para poder pegar esse açúcar e jogar para dentro da célula, a atividade física para ela é um método para ela poder controlar e ela poder não deixar a glicemia, que é o açúcar que tem no seu sangue, muito elevado. E aí, voltando para aquela situação, a mulher então que tem SOP, então, ela não consegue metabolizar muito bem esse açúcar à medida que você produz muita insulina? Não, a gente está falando de uma retroalimentação aqui. Uhum. Né? Quando se trata de uma síndrome, quer dizer que existe uma retroalimentação, é um gráfico que faz uma retroalimentação. Isso quer dizer que uma coisa depende de outra, então um aspecto sempre vai piorar o outro e fazer o outro acontecer. Como que você interrompe uma síndrome, por exemplo? Você pega um desses aspectos e inibe ele. E aí você tem a possibilidade de inibir com que essa síndrome, né, esse ciclo, fique rodando. Então, essa é a questão mais importante de se entender quando se trata de uma síndrome. É a retroalimentação. Você precisa interromper a retroalimentação. Qual que é a principal retroalimentação da SOP, da síndrome de ovário policístico? É a glicemia ficar subindo o tempo todo. Aí a gente já falou da questão insulínica, mas essa glicemia subindo o tempo todo, ela vai fazer com que exista uma... Células da teca, vai. Aí a gente vai pra ele teca, queria era queria isso. chegar. Eu tô levantando a bola pra ele aqui, ó. Eu só falei, tava vai, querendo a falar teca, da tá célula indo, teca. vai. Ele estudou, com certeza, ele Lógico. estudou Eu isso. estudei isso muitos Estudou, anos ele atrás. estudou isso pra poder falar.
Ah, não, eu vou dar play. E Pode ele ir tem que falando. dar play ali, ó, na câmera, porque ele estudou essa parte pra poder falar. E Eu o que tô a gente tá tentando emocionado explicar... pra contar esse Tá, raciocínio. e ele... Hã? Não, eu vou deixar você. Não, Você tá você acha? emocionado É. pra falar do LH, Céus da Teca. Não, ele decorou, Vai, senhor. Ele tava aqui antes, na hora que eu cheguei, eu falei, uai, Ramon, o que é Céus isso? da Teca. Ele Vai tava sonhar com estudando, os Céus da Ele Teca. tava estudando, não, Danilo, eu tô treinando aqui porque eu vou falar uma coisa bem legal. Vai, Ramon. Pode falar. Então a gente vai ter essas células TEC que vão ser estimuladas por esse açúcar alto no sangue, por essa hiperglicemia que vai acontecer, né, Uhum. sanguínea, e elas vão estimular a produção de testosterona. Por isso que a gente falou que existe uma disruptura hormonal na mulher, né? Essa disruptura hormonal com relação a hormônios masculinos, a gente não gosta muito desse termo, né, do hormônio masculino e feminino, Mas só pra ficar fácil. porque ambos os sexos, né, tanto homem quanto mulher, têm testosterona e estrógenos, Graças né? a Deus. Estradiol. Que bom, porque Que senão bom, a gente né? tava com os ossos caindo aqui, todo retardado, porque é um neuroprotetor Articulação significativo. fodida. Articulação toda dolorida. Eu já fiz isso, já zerei Vai, estradiol. aqui, ó, amantes eu do tenho- anastrozol aí. Vai, bobo. Esse Vai. negócio de zerar, essa questão de hormônios, tá? Essa questão de equilíbrio hormonal é individualizado e, querendo ou não, para cada situação. Idade, gênero e outras características. Exatamente. Uhum. E aí existe uma disruptura que faz com que ela produza muita testosterona. Essa mulher vai ter essa sinalização a partir dessa hiperglicemia que vai fazer com que ela tenha muita testosterona disponível. Ou aí a gente tem um outro problema que é com SHBG lá, que vai tornar todos os hormônios meio que bloqueados ou travados. Mas num contexto geral, ela vai ter hiperandrogenia porque ela produz muito mais testosterona a partir dessa glicemia que sobe muito. Então veja bem, é uma questão sanguínea de açúcar no sangue que vai agir no sistema reprodutivo feminino e que vai fazer com que esse sistema reprodutivo feminino, que é responsável pela manutenção dos hormônios, do equilíbrio hormonal, porque pensem assim, sempre quando se trata de uma mulher ou de um homem, o que se altera no corpo? É uma gangorra hormonal. Existe um equilíbrio perfeito entre hormônios femininos e hormônio masculino. É que tipo o yin yang que existe no homem e na mulher. É um equilíbrio perfeito que deve haver entre esses dois antagônicos. E uma né? coisa interessante... Pode falar, Ramon. E aí, o que acontece? Ela vai ter... A gangorra do hormônio masculino vai ficar muito mais pesada. Entendeu? E aí ela vai ter uma série de problemas com relação à manutenção desses aspectos femininos, né? Dessas características femininas. Ela vai expressar muito mais características masculinas. E aí entra hirsutismo, entra... Distribuição talvez, de gordura. distribuição de gordura, calvície, aí todo tipo de problema com relação à expressão de sintomas desse desbalanço hormonal. Então é muito louco, porque é uma questão que é de um sistema, né, que vai agir em outro sistema e vai fazer ela expressar esse tipo de problemática, né, que aí pode virar um inferno ou um paraíso, porque uma mulher que tem um balanço hormonal mais pendente, que a gangorra pesa um pouquinho mais para os andrógenos, que são hormônios extremamente anabólicos e Sem a resistência insulínica. sem a resistência insulínica, vai ficar um ambiente... É como se essa mulher, basicamente, Usasse bomba. Naturalmente. Sabe hormônios que vocês estão falando aí que é bomba? Que a gente não gosta de falar de bomba. Bomba. Esse termo é ruim. São hormônios, tá? Por favor, não fiquem falando assim. São hormônios. Hormônio bomba é quando tá usando errado. Aí então, é bomba. Então eu quero fazer uma correlação, então, que vai ficar interessante. A gente, então, tem uma mulher para ela poder ter saúde e qualidade de vida, para ela poder, como assim, pegar o que tem de bom da parte do ovário policístico, ela tem, então, que não pode ter resistência insulínica, correto? Uhum. O carboidrato que jogar no corpo dela tem que ter destino, e esse Exato. destino ele tem que ser certo. E a gente tem a parte dietética e a parte farmacológica, que pode te ajudar ela, não é? Então, vamos fazer um paralelo aqui, primeiro falando sobre a parte dietética. Como que deve ser uma dieta de uma mulher que tem SOP, por exemplo? Eu quero. Eu quero. Não, você vai responder. Então, eu vou começar. Ele quer que a gente fale tô alguma aí, coisa. tá aí, tô melhor. conversando com Ou ele. melhor, Não, eu vou começar com a parte farmacológica, então. Com a parte farmacológica, porque você é a nossa convidada, linda, maravilhosa. Meu Deus. Então, me conta um pouquinho. Como, por exemplo, dentro da parte clínica, é decidido que vai começar primeiro pela dieta ou pela parte farmacológica? Como é que funciona isso?
Fala da tua experiência. O que Isso. você Sim, eu acha tô- certo? Porque Tá. né, a gente É, sabe E que quando a gente existe... fala SOP e tratamento medicamentoso, a gente tem que ver de onde que a gente tá falando, porque a resistência insulínica é uma das coisas que a gente trata na SOP, porque a gente tem que pensar que tem muita gente também que procura a gente com SOP pelo hiperandrogenismo, outros sinais e sintomas e a infertilidade. Vamos comentar primeiro da parte da resistência insulínica, porque a gente Tá. vai dividindo. Porque a gente pode fazer uma resumindo relação. Isso, resumindo o que a gente tá querendo frisar aqui é que a SOP é uma condição que a mulher pode nascer com isso, mas quem patrocina ela, quem vai fazer ela ficar ruim, digamos, é a resistência insulínica. Então é nela que a gente está querendo viajar aqui. Claro que tem várias outras coisas que a SOP pode causar, inclusive infertilidade. Muitas mulheres são diagnosticadas com SOP porque procuram o médico por conta de infertilidade. Nada mais. Porque a SOP hoje é um grande leque. Tem mulheres que têm SOP mesmo e não tem nada, clinicamente. É tipo assintomática. Tem, assim, uma irregularidade menstrual leve, mas que não incomoda. Que mulher que não tem um atraso de 2, 3 dias de menstruação nem liga. A que tá grávida. Que tá louca. Juro. Ela Ai, liga meu pra Deus. amiga, 2 dias. E aí, já aconteceu Traz com um você? Clear Blue. Isso é normal? Danilo, a dieta pode causar isso? Eu falei assim, olha, Exato. a sua Eu não. acho que é bom você fazer um beta. Eu acho que é bom você dar uma olhada nisso, pelo amor de Deus. Mas, enfim, aí voltando pra sua pergunta, é difícil, não tem um preto no branco, sabe? Depende muito, assim. E é muito um feeling, às vezes. Depende. Se a mulher tá muito descompensada, eu prefiro entrar já com medicamento. Isso, eu Dieta queria... sempre. Sim, vamos Dieta falar sempre. dessa parte de medicamento, por exemplo. O que hoje, eu vejo muito hoje utilizado, existem hoje em dia vários medicamentos, até uma nova classificação de medicamentos que é muito utilizada e que é muito constante, né? E isso melhora bastante. Às vezes, só com a utilização já do fármaco, a pessoa já começa a ter outra qualidade de vida. Sim. E Nova que você tá querendo dizer do Saxenda, do Zempic? sim, também. Existem Ah, hoje pronto, em dia. vamos fazer propaganda. Existe Não, hoje em não dia. vamos, eu vou criticar. Na verdade, existe Não a classificação. criticar. Muita gente, eu falo É que. porque virou água. Sim, então conta pra gente, como é que funciona? É porque quando a gente pensa em resistência insulínica, tem muito fármaco. Mas tem muito. Hoje, infelizmente, tem muita gente que quer só metformina. Que é maravilhoso, tá? Você pode explicar depois, que eu sei que você estudou todos os mecanismos da metformina. Aham. Mas para resistência Estudei. insulínica. Para resistência insulínica, realmente é um medicamento maravilhoso. Um adendo que eu quero dizer, que eu quero falar da metformina também, é que na SOP, dependendo do descontrole e tudo, na hora que a gente prescreve metformina na SOP, tem que sempre entender a dose máxima tolerada pela paciente. Isso é importante, tá, gente? Sabe por quê? Eu vejo muita gente se automedicando, tá? Sim, A e pessoa usa vai assim, no Google. um comprimido. Não, ela vai no Google, então a amiga começa a ver, porque é muito falso. Vocês viram? Até mesmo com um mecanismo para poder identificar se a pessoa tem sofre da falso positivo. Imagina você no Google tentando identificar que você tem, aí você vê que você tem ali a mesma coisa da amiga, a amiga tomou uma metformina que foi bem calculada pelo médico, e você vai lá e se automedica. Esse que é o grande problema. Hoje em dia eu tenho uma crítica muito grande para medicamentos que são vendidos sem receita. Até hoje eu não entendi porque existem alguns medicamentos vendidos sem receita. Para mim, todos Pelo a amor de maioria. Deus, Danilo. É sim. Você vai defender esse aqui? Vou, velho? com certeza. Nunca. Pelo Vou, amor de Deus, vou velho. sim. Eu não tenho meu CRM ainda. Eu preciso... Pelo amor Todos de os Deus. antidiabéticos, que querendo ou não, quando a gente fala resistência insulínica, a gente fala de antidiabéticos, assim. Uhum, Todos não precisam de receita. isso. Mas, por favor, não se automedique. E não Pelo pensem amor de Deus. que metformina, só porque é um fármaco antigo, um fármaco seguro, porque ninguém Ai, vai morrer, tá? glifage, vai me dar dor de barriga? Vai dar Aham. dor de barriga, só que É. aí chega lá, toda fraca, não sabe o que está acontecendo, aí você vai pesquisar o que está acontecendo. Aí vai ver uma B12 lá de 50. Sim. Isso. Aí a gente já tá... O Ramon tá lá na frente, tá, galera? É isso. Ele assim. tá colocando um assunto pra gente poder falar. Ele tá Eu levantando quero- a bola, eu ele tá quero- levantando a vocês pra bola. frente. Ele não deixa a gente Isso. acabar o raciocínio aqui, entendeu? E Mas a metformina, realmente, ela é muito boa pra resistência insulínica, que ela mexe em todos os mecanismos que a resistência insulínica pode causar, em todos, assim, hepático, muscular, enfim, ela tem uma ampla ação. E tem muitas mulheres que se dão muito bem mesmo com a metformina, desde que na dose ideal tolerada, né? glifage é bom?
Muito. Uhum. É a mesma coisa, tá, galera? Metformina e glifage. Um negócio é um genérico, o outro é um Uhum. nome medicamento. Isso. É fantasia. Isso, porque o pessoal conhece muita gente hoje em dia, elas não fazem essa relação dessa glifagem, metformina, Só a e, mesma coisa. e hoje em dia essa utilização hoje, entrando, né, nesse assunto que é muito utilizado hoje, porque as pessoas elas conseguem ver um resultado de curto prazo, mas vamos pensar naquela boa utilização, por exemplo, do Ozempic ou Saxenda para esse caso de resistência à insulina, porque eu sei que tem. É porque, além de ser maravilhoso para resistência insulínica, a gente tem que comentar uma coisa também, que a resistência insulínica, ela causa uma resistência à leptina. O que é a leptina? É o hormônio que controla fome e saciedade, tá? Então, quando a gente está com o estômago vazio, o nosso corpo libera grelina, que é o hormônio da fome. À medida que vai distendendo o estômago, que vai chegando comida, a leptina aumenta para você parar. Uhum. Quando a mulher tá com uma resistência insulínica e isso já se tornou uma resistência à leptina, ela não tem uma saciedade. Isso pode aumentar de 20 a 30% a ingesta alimentar da mulher. Isso é muita coisa. O, E aí que entrou muito bem, sim, os análogos do GLP-1, uhum. que é o Saxenda, o Ozempic e tudo, que além de melhorar ali resistência insulínica, ela também atua ali a nível do GLP-1, PYY, que vai modular essa saciedade e vai ter muito resultado bom, né? Mas quando bem indicado, O que não é Ataf, o que a gente tá vendo. legal. E o que a Taf tá falando, gente, é o seguinte: quando você tem um sistema desregulado, tá? Onde você tem resistência insulínica, o seu corpo não está funcionando bem. E aí é como se você estivesse acreditando, você entra no Uber e ele tá bêbado. E aí ele tá bêbado e você tá lá tranquilão, falando, não, eu quero ir para tal lugar. Não, não tem nada tranquilo. Por quê? Você não tem um sistema de saciedade controlando bem, você tem sua fome, na verdade, sinalizando para você poder comer muito mais do que você precisaria. Você não tem uma metabolização daquela parte do carboidrato muito bem feita, e aí você começa a colecionar colaterais relacionados ao que? A alta de glicemia ali no sangue. Então, o que você tem que fazer, essa é a grande importância, você ter o quê? Um protocolo, alguém para poder cuidar da sua parte médica, a sua parte laboratorial, essa parte que, quando vai utilizar algum fármaco, vinculado sempre com a dieta. E é importante, né, Taf? É a Porque base. e sim, a pessoa, você tem que pensar o seguinte, às vezes, gente, você não pode acreditar no seu corpo, não. Eu vejo alguns profissionais falando assim, você tem que comer quando você sente fome. Mas espera aí, o seu corpo está funcionando bem para você poder ter esse tipo de sinalização, principalmente no mundo atual, onde a oferta de comida e a indução para você poder comer é muito maior. Vivemos em um ambiente obesogênico. O maior descontrole que tem é quando a pessoa sente a fome. E não tem a Uhum. coisa programada, assim. Ela não tem um discernimento do que ela tem que comer. Ela quer o trem mais rápido. Fome tira completamente o nosso. E na verdade, sabe o que acontece, Taf? Esperar ela bater, tá louco. Nesse ambiente onde as pessoas elas querem emagrecer, elas vão meter na mão na dieta, e elas vão segurando a fome. E elas seguram a fome até certo ponto, aonde a fome ela tem uma sinalização tão grande, que simplesmente o corpo, perante uma sinalização grande de fome, e depois de muito tempo aguentando, na medida que você põe qualquer coisa na sua boca, o corpo não mata a sua fome. E aí ele faz o contrário, ele produz muito mais leptina para você, grelina para você poder comer muito mais, e ele só para a sua fome quando você tem você ocupa o seu estômago com comida. E aí a pessoa chama, eu tive um quadro de compulsão. Compulsão. Descontrole alimentar. Por isso que você pode acreditar no seu corpo, desde que ele esteja calibrado, né não, Ramon? Calibrado. Ele gosta desse Eu termo. adoro esse termo. Esse termo é bom, A partir do momento que eu consegui olhar o corpo como se ele fosse um conjunto de vários sensores, eu comecei a ter uma visão muito mais holística, assim, eu consigo observar o corpo como um todo, porque eu vejo que um sensor depende do outro, um sensor é interligado no outro. O corpo é todo interligado, né? Todo. E quando você começa a ver dessa forma, e é o que eu vejo às vezes, tipo, o que falta talvez em alguns profissionais é justamente conseguir enxergar o corpo de forma holística. Ele só identifica uma coisa muito isolada da outra e ele não consegue enxergar a interconexão, a interrelação desses sistemas. E aí é quando talvez o tratamento não fique tão interessante, Perfeito. tão inteligente. É aí que a minha apresentação no início foi que eu sou especialista em gente, pessoa. Então, num conjunto, No né? conjunto. De forma holística. Essa palavra é Porque magnífica, se a cara. mulher chegar com SOP, eu tô com acne. E eu, tá, toma.
vou tratar. Vai Você tratar. trata Vai só resolver. ao final, né? Ou Sim. seja, é onde você tratou pra pessoa ali, e às vezes, sabe o que é o ruim? Efeito colateral, e aí começa a empilhar droga, é uma bagunça. Sim. E aí o que também acontece muitas vezes, pelo menos quando eu vejo, hoje em dia todo mundo tem essa busca, né? A busca pelo corpo perfeito, a pessoa quer emagrecer, então acaba que as pessoas elas não só se automedicam, como também mexem na própria dieta, e aparece muitas vezes pra você uma mulher que tá ali com um descontrole alimentar, com a SOP, com todos os problemas possíveis e imaginários e treinando mal. Aí é o caos pra poder organizar. Eu não sei se acontece com vocês. Claro. É o caos, mas é ao mesmo ponto que é o caos e que para ela pode parecer uma coisa muito absurda, parece que ela tá num buraco que ela não consegue sair. É tão simples para a gente identificar aonde mexer, não é? Isso. É mexendo um pouquinho, é mexendo na dieta e vendo a resposta da dieta, é mexendo nesse calibrando o corpo novamente. E quando o Ramon falou, gente, quando um profissional ele não consegue pensar de forma holística, né, Ramon? Holístico. Gostei. Holístico quer dizer o quê? É quando você trata o paciente, quando você enxerga de forma holística, quer dizer que você enxerga como um todo, né? Você deixou de ter aquela visão fundamentada só em especificidades. Você consegue enxergar o conjunto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender. Eu sempre uso esse exemplo às vezes. Por exemplo, uma pessoa que acha que está com quadro de compulsão e vai no psiquiatra. O psiquiatra, em 30 minutos, pega e coloca ela tomando um antidepressivo, tá? E aí, um antidepressivo ou então qualquer fármaco para poder cuidar dessa compulsão, tá bom? Uhum. E aí, na hora que você pega, a seguinte analogia, aí eu pergunto pra pessoa, qual que é a sua dieta? A pessoa não tá comendo nada, por quê? Ela Nada. quer emagrecer. Aí, ou seja, o que ela tinha era compulsão, não, E colocou um descontrole. Saxenda no meio. Não, colocou tudo, é uma confusão. Aí sabe o que acontece? Eu falo, gente, se eu te trancar dentro de um quarto durante 3 dias e só te der água, e aí eu vou te soltar numa festa depois, oferecendo comida, o que você vai fazer? Você vai comer tudo que você vai pela frente. Você teve um quadro de compulsão ou descontrole alimentar por não ingestão de alimento. Entendeu? Por isso que é diferente. Então, os falsos positivos hoje, dentro da parte de orientação, por isso que é muito importante a comunicação entre as áreas, o trabalho multidisciplinar, que ele não é feito hoje em dia. E por incrível que pareça, as pessoas hoje em dia elas procuram alta performance e pagam, às vezes, um bom médico, pagam um bom orientador, Tudo um bom separado. nutricionista, um bom treinador, e eles não comunicam. Por quê? Porque eles não têm tempo. E não tem um desses profissionais que Que não consiga... quer meter a mão no trabalho do outro também. Isso, Aí e que é uma não... coisa muito complicada. Exato. Não, mas aqui, esse negócio de meter a mão no trabalho dos outros, muito mas não complicado. tem, sabe por quê? Quando aparece alguém no trabalho multidisciplinar que ele quiser meter a mão no meu trabalho, eu até falo assim, então você vai orquestrar tudo. Só que para a pessoa orquestrar tudo, ela vai ter que fazer uma coisa, ela vai ter que conversar com todos os profissionais, ela vai ter que gerar relatório, ela vai ter que fazer tudo. Por quê? Pode falar. Igual eu falo, gente, dentro de um trabalho multidisciplinar, lembrando que é uma pessoa que está com um paciente, na verdade com um profissional de um lugar, outro do outro, e esses profissionais, eles têm que se integrar. Sim. Para a pessoa poder meter a mão no outro, ela tem que se integrar de todo mundo. É até bom. Eu falo assim, cara, é até bom, mas você vai fazer direito. Entendeu? Não é que é até bom, é fundamental. Não, é Isso até bom quando eu aconteça. falo. Desde Alguém que se tem que tomar- conversem. Isso. Alguém tem que tomar a responsabilidade de interligar tudo. E né? eu falo, e aí tomar a responsabilidade é quando te toma tempo. Quanto tempo você vai ter? Uma vez aconteceu o seguinte, uma aluna minha tinha um médico, o médico, não, porque tem que fazer isso. Eu falei assim, mas peraí, ele nem conversou comigo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem pra ele tem que me ligar e eu vou ter que conversar com ele no mínimo 1 hora pra ele poder entender o que eu fiz. Aos E aí eu nossos pacientes, meio do Danilo, a gente conversa tudo. tudo. Isso é que é muito bom. Eu gosto de falar com a Letícia, sabe por quê? Antes da pessoa ir na Letícia, eu já passo pra ela tudo que aconteceu. Eu, Letícia, ele está assim, assim, assim. Sabe esses hormônios calibrados? Às vezes a gente descalibra alguns hormônios na parte de orientação. E eu falo, Letícia, essa pessoa está assim, assim, assim. Isso aqui é importante pra você poder saber. A Letícia trabalha, ela atua. Depois eu pergunto pra Letícia o que foi, porque eu faço adequação perante o que ela faz. Então é um Exato. bate-bola. Porque às vezes é uma coisa que nossa, mas eu podia colocar um medicamento aqui. Mas na hora que a gente conversa é porque foi intencional Isso. essa mudança a um certo período e depois vai voltar. E às vezes, né, Leti, aconteceu de eu indicar um aluno, ele foi, eu tinha feito uma coisa e a Letícia pegou pra mim e falou assim, Danilo, eu identifiquei isso e isso e isso no aluno, então eu acho melhor a gente não seguir o que você fez, vamos seguir por esse caminho? Eu falei assim, perfeitamente, Letícia. Exato. Tanto que eu não tinha nem conhecimento, né? E é muito legal isso, ter alguém na parte, no trabalho multidisciplinar que confia no trabalho e conhece o trabalho. E isso faz toda a diferença pra quem é orientado. Perfeito.
Não, eu quero fazer uma consulta com vocês dois agora. Não, a gente tá sem A gente tá espaço. fechado. Nossa agenda ainda tá na lista de espera. Não desce já faz um tempo aí. Não, mas a gente não faz Eu milagre, tô não. A preocupado. gente não tá Eu acho trabalhando que com é milagre grávida. ainda, Eu não. acho que é SOP. É, Tá deve grávida. ser. Tá grávida? Eu tô com hiperandrogenia. Eu tô sentindo uma hiperandrogenia. Tá até um calor, velho. Ele tá tenso hoje. Tá. Ele tá mais vermelho hoje, olha. Deixa eu começar a tossir aqui. É. né, velho? E o seguinte, então vou voltar naquela ponte. E agora vamos falar o seguinte, então. A gente tem, então, para poder controlar essa resistência insulínica, a parte que é medicamentosa, possamos dizer assim, e na parte hormonal, existe algum hormônio que a gente pode intensificar ou colocar no meio para poder ajudar nessa questão desse controle entre testosterona, a SHBG e também a parte de estradiol? Entraria anticoncepcional, o que você quis dizer? Não sei, isso é a mesma. Eu Não, a meu ver, não. Basicamente, o anticoncepcional ele vai servir quase que basicamente ou para um controle de acne, que é Sim. assim, um controle de colateral da síndrome, né? Ou para manutenção da fertilidade, não é? Exato. E aí é muito importante também saber se a paciente ela tem essa necessidade, né, de manutenção, porque às vezes não é uma necessidade que você intercorra um hormônio, né, que vai causar talvez alguns efeitos deletérios no corpo dela, alguns colaterais deletérios, só para manutenção Sim. de uma fertilidade talvez que não seja. Os sinais e sintomas Né? da SOP já é um descontrole negativo hormonal. Aí você vai tratar com mais hormônio? Mais hormônio? Não, E o seguinte, Leti, eu queria que você me Não faz explicasse sentido. uma coisa, essa parte de fertilidade. Você falou que muitas mulheres, né, elas começam a se preocupar com essa questão que se elas estão funcionando realmente bem na hora de, antes, né, de se preparar para poder gerar a luz. E o que a SOP influencia nisso? na fertilidade? Isso. Aí a gente entra no pilar de irregularidade menstrual, né? O próprio Ramon começou a explicar isso das células da Teca. Isso. Isso. Mas É funciona. mais ou menos esse raciocínio mesmo, que o hiperinsulinemia, né, que é a resistência à insulina, ela faz um sinal como se fosse do LH. E é muito complexo, assim, explicar, porque a gente tem o nosso eixo hipotálamo, hipófise, gônada, que no caso que a gente está explicando aqui seria ovário, né? Uhum. O LH é lá em cima, e essa hiperinsulinemia, ela estimula ali a pulsatilidade do LH. Esse LH lá no ovário vai estimular a produção de andrógenos, tá? Só que a gente também tem o FSH, Uhum. que é não é um parente do LH, mas O enfim, Ramon tem os dois zerados, com certeza. LH, com a certeza. sinalização. Mas é esse FSH que faz o recrutamento e maturação dos folículos, Correto. tá? Então, E só a assim- mulher Ah, com SOP, ela tem a relação LH-FSH alta, ou seja, o LH fica quase que o tempo todo alto, à custa de um FSH baixo. Então, os folículos são constantemente recrutados, todo mês a gente faz isso normalmente, mas ele não acaba a maturação. Por isso que na hora que você vai fazer o ultrassom, tem vários folículos. São vários, mas nenhum maturado não chega a ovular. Então, a uhum. mulher, ela não tem, ela pode até menstruar, mas não necessariamente aquele ciclo foi ovulatório. Ou seja, E aí ela não ovula, uhum. não engravida. Perfeito. Então, o LH e o FSH seria um regulador para que o ovário ele funcione no time correto, fazendo a maturação para a pessoa poder ficar fértil. Perfeito. Perfeito, muito bom. E é bom a gente começar a ter essa análise, né? Pelo que a Leti falou, e eu nem sabia, tá, Leti, que as pessoas geralmente, o que eu vejo muita aluna minha, quando ela decide, pô, eu quero engravidar, a gente faz todo um trabalho na parte alimentar para ela poder ter um corpo responsivo, né? Para poder gerar uma luz. E algumas vezes acontece das mulheres terem certas dificuldades, né? Eu falei, eu nunca pensei que fosse tão comum. E à medida que eu comecei a ver, eu falei assim, nossa, gente, como engravidar, às vezes para algumas mulheres é um pouco mais complicado e é um momento muito. e é um momento muito sensível para a mulher, né? Super. Porque é algo que ela quer. E muitas vezes a idade, né? Hoje em dia eu vejo pela própria vida, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. A vida para mulher, eu sempre falo que para mim é muito mais complicado.
E muitas vezes essa mulher ela já começa a querer dar à luz ali depois já dá certa aquela idade, colocar dos 24 aos 28 anos, que seria ali o Uhum. ápice, o ideal, assim. E aí tem várias complicações. Eu não sabia que a SOP ela prejudicaria tanto, já que é a nível de LH e FSH. Sim, e o que eu falei assim, o descontrole, né? Começa também na resistência insulínica. Uhum. Então, às vezes, a mulher te procura querendo melhorar um ambiente para engravidar, mas pode ser que ela era infértil. Mas como ela melhorou a sensibilidade à insulina dela com a dieta, ela Uhum. passou a ovular. Sem intencional, assim. Isso. Mas tem muitas mulheres que às vezes se melhora a resistência à insulina e ela, nó, engravidei. Perfeito. E isso que a Leti falou é justamente o calibrar o sistema. É você olhar para o corpo e a primeira coisa, antes, gente, de querer emagrecer, antes de querer ter um corpo estético, pense sempre o seguinte: você tem um corpo funcionando bem, interagindo com o ambiente de forma necessária, você vê que um problema ele causa outro, porque o corpo está todo interligado. Então, você tem que ir tratando problema a problema. Existe uma analogia que eu li num livro que ele fala sobre hábitos, que é o seguinte: se você quer melhorar um sistema, você melhora pouquinho em pouquinho todos os processos que esse sistema ele envolve, porque de uma maneira geral você vai conseguir ter uma evolução muito boa. E entrando um pouco também, Ramon, nesse caso, eu queria ouvir um pouco a sua opinião dessa questão. A gente trabalha, né, com mulheres, essa questão de fertilidade. Hoje em dia, para a gente poder falar da própria SOP, assim, possamos dizer, quando a mulher ela quer engravidar, ela pode fazer a manutenção, por exemplo, desses Saxenda, desses outros fármacos ou não? Geralmente tira-se tudo. Cara, aí é uma questão muito mais, muito mais clínica que ela vai trabalhar junto com o ginecologista, Uhum. ou com o médico que está tratando da questão de fertilidade dela. Ele que vai ser, né, o agente que vai ditar as regras a respeito disso. Ótimo. Então, pode ser que sim, pode ser que não. É uma questão muito inerente a como está todo o quadro funcionando, né? Como que está a funcionalidade desse quadro, né? E quais são as intercorrências que vão acontecer durante esse processo. Então, depende muito. Tudo depende de muita coisa. Essa é a questão Uhum. principal. E então, e aí a Leti falou, né? O principal, gente, dieta sempre é o principal. A Sim. dieta é onde você está colocando substrato no seu corpo. E para o pessoal sempre pensar, resistência insulínica, gente, é tratada à medida que você come o que você realmente precisa e pratica uma atividade física. A tendência no longo prazo, se você for perdendo peso, é você melhorar toda a parte sua de exame laboratorial, é você melhorar gradativamente a resistência insulínica, porque às vezes eu pego alguns casos, a pessoa está perdendo peso gradativamente e ela vai no médico. Aí o médico vê lá que realmente tem uma resistência insulínica, mas está Tá funcionando. Não, melhorando. ele, Só que tá, ele ele pegou uma pegou pontual. Exame é uma fotografia, tá, galera? A gente olha a história inteira. Exato. E aí é onde a pessoa pega e começa ia colocar um fármaco. Eu falei assim, não vai tomar. Exato. Por quê? O histórico seu, eu falo assim, nos últimos 6 meses você já perdeu 8 quilos. E o exame pode estar ali de forma pontual, igual você falou, é uma fotografia, mas qual que é o histórico? O que está acontecendo? Por isso que é tão importante investigar, ter histórico. Você precisa gerar uma linha do tempo, né? Para você conseguir fechar, tratar, entender o quadro do paciente, precisa ser gerada uma linha do tempo, né? Por isso que é muito errado que você vá num médico e busque a resolução do problema de forma pontual, que você vá lá e saia de lá com a resolução do problema e pronto, acabou, né? Você precisa sempre ter alguém, um médico, alguém que controla os teus parâmetros, né? Que tenha uma linha do tempo de como isso vem ou melhorando, ou piorando, ou se mantendo, tudo em relação aos exames, aos biomarcadores. Precisa ter alguém na tua vida que controle a evolução disso tudo, né? Bacana. Não é, Sim, Letícia? com certeza. E é muito E bom. a cabeça do próprio paciente de não ficar trocando de médico em cada mês. Então, Porque às vezes você tá seguindo um raciocínio, tá todo um processo de evolução, não tá dando certo, vai lá e troca. Aí começa do zero. era só deixar o tempo correr, Exato. né? Hoje Nem as pessoas sempre. estão muito impacientes, né? A impaciência do paciente com o médico é um problema muito grande, Sim. Uma Não coisa. só com o médico, muitas vezes com o cara que está acompanhando a dieta ou Uhum. com o treinador. Ah, mas eu não queria fazer isso. Meu irmão, É você o tem que fazer processo, isso, cara. cara. Você tem que É. passar pelo A para ir pro B, para ir pro C. Não dá para ir do A pro D. Agora eu Né? quero voltar a pergunta pra vocês agora. Vamos lá, vamos lá. Sobre A só pergunta de $1 milhão. dieta. Dieta. Sobre dieta. Como médico, né, a gente vê cada hora fala uma coisa, né? Low carb, carbo normal,
cetogênica, na SOP é uma confusão. O que Uhum. vocês pensam sobre? Claro que depende, Ó, mas o raciocínio, vai. Você quer falar ou quer que eu Pá. fale? então, pode falar. Vocês estão de azul, eles vieram de azul combinando É, o e não povo de deixaram de azul. azul- o Eu povo falei, de gente, azul eu que preciso manda fazer alguma aqui. coisa. Ele só não vá de azul. Eu fiquei sem entender. Aí logo que a Taf apareceu, eu falei, então quer dizer que vocês dois são bonitinhos. Eu coloquei os dois lá porque eu ia sentar no meio, agora vocês ficam aí no canto. Pode falar, Ramon. Vai lá pegar Pode uma bola de falar. xadrez pra ele, vai lá, ele tá querendo. Não, o Você Ramon. quer minha camisa xadrez? Aqui, particularidade, É isso? tá? O Ramon só tem blusa xadrez. Eu falei, Ramon, o que é isso? Um dia ele me prestou uma blusa. Eu falei, não, eu não É quero essa coloração blusa. pessoal. Eu não quero. O Ele, povo que aqui isso? tem Você vai que ter parecer um achado bonito. lenhador. Aí eu falei, não quero, velho. Aí eu olhei na mala dele, só tinha blusa xadrez. Eu falei, não, então vai essa. É que você não tem estilo, Danilo. Você vai aprender muita coisa comigo. Não, eu não gosto de festa junina, não. É diferente. Mas fala então, Ramon. Então, a gente precisa, né, dentro desse quadro de SOP, fazer uma correção, né, dessa manutenção dessa dinâmica glicêmica. Eu vou lá ligar a câmera. Vai ligar a câmera. Eu vou comentar o seguinte. Primeira coisa, tá? Vai. Quando você se dá nome para dietas, é porque você quer vender produtos, é porque você quer ser mais comercial. Perfeito. Então, hoje em dia, pela SOP, igual foi muito falado de resistência insulínica aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é alimentar a pessoa sem excesso. Alimentar a pessoa sem excesso, ela vai ter que trabalhar com restrição. Independente da estratégia utilizada, você vai conseguir trabalhar com restrição. Porém, o que é hoje em dia mais comercial? É colocar uma pessoa Um com um nome. nome em alguma dieta, porque você já está mostrando o serviço. E querendo ou não, essas dietas trabalhando com uma restrição calórica muito grande, além de você conseguir controlar alguns princípios ali que ficam desregulados perante a característica, você consegue fazer com que a pessoa desinche, a pessoa desidrate, e isso enche os olhos para ela. É o tempo de curto prazo, é a dieta de curto prazo em restrição que gera ali, deixa a pessoa feliz. Porque no meio disso tudo aqui, do nosso como é que chama? Nossa atuação, as pessoas só querem emagrecer. Elas só olham o emagrecimento. Ela não olha que ela tá funcionando melhor, que ela tem um LH e um FSH funcionando, que ela é fértil a partir de agora. Não. Que ela o peso só tá olha... igual, mas diminui o percentual de gordura. Sim, ela tá treinando melhor. Tá Ela só quer menstruando, saber no tá espelho. menstruando, Tá menstruando. Bonitinho, Isso. tá vindo regular. E aí, uma das coisas que me ajudou bastante, foi até complementando o que vocês falaram antes, que às vezes as pessoas cobram da gente muito, é explicar para a pessoa o processo, é explicar para ela onde ela está, o que vai acontecer e qual que é o tempo que ela precisa esperar para que o corpo dela responda ao ambiente criado, sendo que isso é muito individualizado. Muito. Então, essa questão dos nomes, à medida que você tem um diagnóstico, você vai colocar um nome de uma dieta, dieta é dieta. Eu brinco que eu nunca dei um nome para dieta. E se eu fosse dar um a nome... princípio, é E se restrição o nome dá um calórica. nome, eu ia dar um nome bonitinho. Eu ia chamar Letícia, Júlia, Tá. Nancy, entendeu? Então, dietas não Nancy, precisam de gostei, nomes, gostei, tá? Nancy. Dietas, elas são dietas individualizadas para a pessoa. E aí, nesse caso, nessa questão, hoje em dia, comenta, Ramon. Comenta. Você tá muito calado. É que eu tô A gente achando tá bonito falando vocês de- falarem, é. vocês falam bonito. A gente é juntinho, fala sério. Mas já que o povo gosta de falar tanto os médicos, tanto quanto os pacientes, né? Tem muito dessa nomenclatura de cetogênica, de low carb, enfim, o que quer que seja em relação a isso. Da maçã. Dieta da maçã. Isso nada mais são do que condutas que são ferramentas para que você talvez possa acelerar um processo de normalização glicêmica. Então, quando você coloca um paciente que está todo errado, né, no contexto glicêmico, né, essa dinâmica glicêmica não está funcionando tão bem, e você quer acelerar talvez, e você perceba que ele tem uma resposta muito boa a determinadas inserções dietéticas, você pode usar essas dietas com nome, né, que são ferramentinhas para talvez acelerar esse processo de normalização glicêmica. Então, low carb, né, é uma questão que pode ser utilizada, cetose, né, tirar o carbo desse paciente e deixar ele rodando sem carbo durante um tempo pode ser usado, né, contanto que isso seja estipulado um prazo para isso, né, pode acontecer tranquilamente. Você pode utilizar jejum para tentar normalizar mais rapidamente esse paciente. Então, é muito inerente ao caso específico, né? A quão bem esse paciente vai responder, não só do ponto de vista fisiológico, tanto quanto do ponto de vista psicológico. Porque tem muita gente que pode ficar a manhã inteira, por exemplo, sem comer carboidrato ou sem comer nada
que esse Tá de paciente vai boa. ficar muito bem. Ele Tem vai, gente ele que já, melhora. né, Fica melhora até mais... isso, até Sim. melhora o dia dele funciona muito melhor, o clock fisiológico dele fica melhor. E tem pessoas que vão surtar se ficar sem comer o café da manhã, sem tomar o café da manhã com pão ou ovo e sei lá o que Eu- seja. Teve aluno meu que já me xingou. Falou assim: não, a gente vai fazer um jejum. Jejum eu não faço. Jejum eu não faço. Falei, que Você não me isso? tira o pão com esse ovo aí não, da manhã? Me xingaram outro dia, até hoje, que eu tirei o queijo. Aí ela vai nos grupos e fala, porque o Danilo tirou meu queijo. Aí eu falei, ô Júlia, para com isso. Ô, ratão, Entendeu? chama de Júlia, ratão. Júlia, até hoje eu lembro, tá? Eu sei que fazendo motim no grupo lá dos alunos, porque eu tirei seu queijo. Não, tirar queijo de Não, mineiro. mentira, eu não tirei o queijo dela, não. Tava assim, ovo e podia substituir por queijo. Ela pegou aquilo ali e falou, não, tirou meu Não, queijo. Você mexeu no sangue do mineiro. que isso. Queijo Você vai de tirar o mineiro. café também, Você Danilo? tá comendo muito queijo, Eu Ramon? só tô comendo pão de queijo e tomando café aqui nessa terra. Tati, sabe o que acontece? Hum. Eu cheguei aqui ontem, aí eu trouxe minha marmita, né? E aí eu fui esquentar, aí eu olhei assim, aí tinha biscoito de queijo, tinha sei lá do que de Era queijo, pão de tinha queijo. um monte de coisa. Eu falei, ô Ramon, Ah, quem que dieta- tá fazendo essa dieta que sua? dieta é É essa você que aqui? fez? Não. Eu falei assim, que dieta é essa? Essa dieta sua é temporal? É tipo, é de regional? Ele muda. Regional, Em cada lugar que ele perfeito. vai, ele falou assim, ele tá brincando de hora, ele falou que vai conquistar o mundo. Aí ele muda a dieta dele. Eu falei hoje nos stories, eu tinha pão e eu tinha queijo. Se eu juntar pão e queijo, vira pão de queijo. Ah, muito bem. Você é quase um cozinheiro gourmet. Nossa, mas que raciocínio bom. Então, né? e deu- tá, resultado ensinando tá aí pra dando. vocês, Resultado né? tá dando. E aí, voltando então, Ramon, pra gente poder concluir essa parte, e eu quero falar um pouquinho sobre como que então a gente calibra o corpo, depois de um corpo calibrado, então uma resistência à insulina controlada, que seja sempre através de dieta e se precisar a utilização de um fármaco, como que funciona a evolução de coisa clínica, sendo que o que acontece de diferente quando uma mulher que tem SOP está calibrada, por que é tão bom? Por que é tão bom? Isso é Isso. legal. Porque a gente já falou de todos os BO, todos os problemas, né? A desgraça, o fundo do poço. A gente falou por que o fundo do poço acontece, Isso. né? Porque esse desbalanço, essa gangorra pendendo só para um lado. E tem solução, é a solução o quê? Dieta farmacológica, a atuação médica, atuação da parte quem orienta na parte nutricional e da parte de treinamento. Antes de a gente falar Treinamento. disso, é interessante a gente falar essa parte de treinamento. Por que hoje o treinamento ele é tão indicado para poder o quê? Controle de SOP ou então controle de diabetes? É porque quando você exercita o músculo, você meio que chupa a glicose Você do chupa. sangue. Ó, chupa a glicose. Eu quero Ah, só velho, Essa eu gostei. Mas, ó, você Hashtag traz- chupa a glicose. Pronto, entendeu? Ninguém vai esquecer mais. Entendeu? Quando Isso você aí treina, são galera, chupadores de você glicose. chupa a glicose. Eu quero amanhã, nós vamos chupar a glicose Vamos. junto. Nossa, fechou. Mas, ó, Você quer chupar a glicose com a gente, tá? Eu não. vou chupar a glicose numa Não. academia top que eu conheci. Gente. É, Pode continuar, Tati. A gente eu tá perdi brincando. isso assim. Não, a gente tá falando Tá, de chupa a glicose. Tá. É porque a gente tá falando de glicose, açúcar alto Uhum. no sangue. E esse açúcar tem que entrar pra algum lugar, alguma célula. E a melhor das hipóteses é quando você vai pra academia, exercita o seu músculo e ela tira a glicose do sangue e coloca pra dentro da célula muscular. Você dá Olha. função É pra como essa se- glicose. Isso, Não. exato. Eu falo, a dieta... É o melhor antidiabético. Uhum. Tentaram fazer um remédio que simula essa entrada da glicose dentro do músculo, mas não deu certo. Mas se for para indicar um antidiabético para qualquer pessoa aqui, para diminuir resistência insulínica, é exercício físico. Sem dúvida. O legal sempre é o seguinte, eu faço a analogia, quando você come, você dá corda. Deu muita corda, é glicose dando sopa na corrente sanguínea. O que você faz? Você puxa essa corda, como? Vai treinar. Se você tá aqui, ó, sentado, igual a gente tá aqui, a gente tá gastando alguma coisa de substrato pra gente poder manter nosso corpo. À medida que você começa a treinar, o seu coração bate mais forte, fornecendo ali oxigênio e nutriente para toda a sua musculatura, você tem uma demanda energética. Então, quando a Taf brincou aqui, que a gente brincou com ela de puxar, é justamente isso mesmo. O seu corpo, na hora que ele cria demanda, à medida que ele vai passando ali a glicose na corrente sanguínea, ele vai puxando essas células de glicose para dentro da célula justamente para poder o quê? Produzir energia. Então, o chupar a glicose tá certo, viu? A gente tá pegando no pé dela aqui, mas eu gostei do termo. A e- texto tá muito alto ali dentro. véi. Você tá sentindo esse ambiente que tá pesado. de É, discussão? tá, tô suando. E aí o que acontece, gente, é que a atividade física, tá, a todo momento, ela é muito importante porque ela cria demanda pro que você às vezes está fazendo de incorreto,
Porque tem muita gente que a gente fala, né? O corpo aguenta desaforo. O que é o corpo aguentar desaforo? E se você treina bem e faz seu cardio, você pode, por incrível que pareça, eu não vou falar pra todo mundo errar, né? Senão os alunos vão começar a errar, mas você pode errar mais. Porque você pega o seu erro e canaliza ele pra produção de energia. Isso. E aí você quer saber por que eu gosto tanto de trabalhar com mulher que tem SOP. Tá, É isso. ele treinou essa parte. Eu quero. Eu quero entrar agora, Ramon, por favor, me conte o porquê que é tão bom, Porque Ramon. uma vez que você corrija, né, essa resistência à insulina, através de dieta principalmente, através de exercício, isso muito bem equalizado, você lembra que a gente falou que essa mulher tem um balanço androgênico muito maior, né? Ou seja, ela tem muito mais testosterona agindo no corpo dela. O que uma mulher basicamente faz? As gurias de academia, o que elas fazem quando elas tomam bomba? Elas usam algum esteroide, né? Elas usam alguma molécula que é ou testosterona, não façam isso, por favor. Eu sei que vocês usam, mas não é. Testosterona não é o melhor deles, porque ele age em todo o corpo, né? Ele não tem seletividade. Mas, enfim, quando não é testosterona, Não vou me ensinar. Quando não é testosterona, são parentes da testosterona, né? São hormônios que têm uma seletividade melhor, que têm um mecanismo melhor de funcionamento. Então, uma mulher que tem testosterona a mais no sangue dela, rodando no corpo dela, ela tem um estado anabólico muito maior o tempo todo acontecendo. Bombadinha. Né? Ela é uma bombadinha. Só que a mulher que tem SOP tem isso por natureza acontecendo no corpo dela. Então ela já tem. Você já fez algum gráfico, assim, pelo menos para ver. Você lembra da maior testosterona que você já viu no consultório ou não? Não? Sem aditivar. Cara, sem aditivar, natural. Isso. Eu já cheguei a ver exames. Mais de 100? Nossa, muito mais. 300. 305, eu já vi 300, 168, 7172. Porque eu vejo homens eu vejo relatos, mas ver, eu não lembro. Não, e a gente até comentou isso. Tem mulher, por exemplo, que tem 300 e que começa a dar ruim mesmo. Tipo assim... Dá ruim. Dá ruim. Desgraceira, cair cabelo. 300 é pelo no quase corpo todo. mesmo. Não, eu vejo homens que têm menos, 300 ou menos. Aí eu já vi 150, eu falei, caramba, eu tô mais homem que você, cara. Então, aí você vê essa testosterona. E se você dá demanda para essa testosterona, né, que é alta, você consegue controlar o quadro de colaterais. Você consegue controlar a resistência insulínica. E você tem essa testosterona que ainda é alta, não tão alta, porque você não está hiperestimulando, mas ela ainda se mantém, de certa forma, muito mais alta do que uma mulher naturalmente teria, né, sem essa patologia. Você tem uma paciente que não usa esteroides, mas que o comportamento fisiológico natural dela é como se ela estivesse tomando. Como se ela estivesse tomando dosagens... e não tomando pouco. Dosagens é como grandes. se você tivesse uma atleta na mão, cara. E outra, você não tem um colateral de feedback negativo da utilização da testosterona quando você joga exógena. Entendeu? Ou seja, tá controlada no corpo dela. E uma coisa que eu vejo, Ramon, essa questão de calibrar o corpo. Eu tenho uma aluna minha que eu identifiquei já de cara pela morfologia e distribuição de gordura, até mesmo pelo processo que ela estava sendo inserida. E aí, durante um momento, eu falei com ela, olha, a gente vai passar por um momento onde você vai se alimentar. Eu vou colocar um pouco mais de comida no seu corpo. Eu quero que você treina, ou seja, canaliza essa comida, e durante um período, e foi até bem longo, 6 meses. 6 meses que eu falei, olha, você não vai ver mudança de composição, mas eu quero que você entenda como é o processo, e essa pessoa confiava bastante em mim, que eu te garanto, com uma pequena alteração depois, a gente acaba de te emagrecer. Então, no primeiro momento, ela emagreceu bastante, e depois eu calibrei o sistema dela justamente porque, para eu pegar o benefício, ela treinava em casa, ela começou a treinar na pandemia. E eu falei, você vai para academia, porque para poder gerar demanda, e aí depois que ela tinha um ambiente mais anabólico favorável, no quesito nutricional, eu consegui entrar com comida, depois de ter feito ela baixar um pouquinho o percentual de gordura dela, e depois eu criei um déficit com um ambiente mais... Seca muito rápido. Eu mostrei foto pra Nancy, a minha esposa dela, eu falei assim, olha como ela está. Aí ela assim, eu não acredito. Eu falei assim, e perguntou, mas ela tá tomando alguma coisa? Eu falei assim, não toma nada, por quê? Porque ela tem SOP, tá controlado, e agora ela seca só de, tipo assim, e ela seca, e ela cresceu desse período que ela comeu. A partir de agora, você, mulher que tem SOP, você agradeça, ao invés de falar, agradeço, mas eu exato. tenho SOP. Não, cara, você tem SOP. É uma coisa assim. Tem muitas mulheres que recorrem a várias coisas pra conseguir chegar ao que você tem. Exatamente. Você tem natural, você não precisa nem pagar. Sim, exato. É bem isso. E eu já cheguei a atender gurias que choraram
choraram quando falavam que tinha um SOP, achando que era a maior Nossa, desgraça do sim. mundo, porque tava caindo cabelo, que tava totalmente descontrolado. E aí, pouquinhos meses depois, Graças a ela Deus, você tava tem um SOP. faceira, porque Tava- realmente a mulher com uma SOP bem controlada, ela vai crescer muito mais rápido. Ela vai desenvolver uma maturidade muscular com uma velocidade O olho dele muito até maior. brilha. Brilha, Até eu sou brilha. apaixonado. Realmente, eu queria só atender SOP, galera. Todas A as triagem mulheres do do Ramon vai mundo. ser: tem SOP? Tem, passou. Não tem SOP? Não tem. Aqui, É muito legal, ele cara. fica rindo, mas É a gente muito comemora. Quando entra um aluno na consultoria que tem SOP, eu comento com o Ramon: Ramon, Tem SOP. tem SOP, tem SOP. Realmente. Então, essa mulher, quando ela for desenvolver a musculatura, vai desenvolver muito mais rápido. Quando ela for treinar, ela vai ter muito mais força. Quando ela for assimilar a comida, essa comida vai ser direcionada de uma forma muito mais inteligente, fisiologicamente falando. Quando ela for secar num processo de emagrecimento, o manejo de água é muito mais inteligente. Então, basicamente, essa mulher ganha em todos os aspectos. Então, veja como é uma coisa muito louca. O que pode ser um inferno quando não está controlado, se torna o paraíso quando está muito bem controlado e calibrado. Isso é a esposa. A esposa, quando ela tá bem controlada, quando tá tudo bem, você trata bem, coisa e tal, é lindo. O casamento é maravilhoso. E Só que quando tem não nome tá pra bem irritar a acertado, gente, quando né, não galera? tá- Eu estou aqui pra defender o nosso Isso. time, entendeu? Não, eu jogo do time A das gente esposas. é maravilhosa, é os homens que entendeu? não ajudam. Não, mas nós... Os homens ruins, porque a gente eu é sou homem bom. diferenciado. Tá. Né, não? A gente é homem bom. A por esposa é favor. assim. Eu falo Quando com a mulher esposa o dia tá ok, cara, a vida é linda. Você quer voltar pra casa, aquela loucura, coisa e tal, e você mantém aquele estado de paz. É bom demais. É a SOP. Ganha, ganha. Ganha, ganha. Todo mundo ganha, todo mundo sai feliz. É isso mesmo. Então, a questão anabólica fica muito maior, não fica? Sem dúvida. E uma coisa, Ramon, você que citou muito essa questão da testosterona alta, dessa questão do SHBG. Como é que funciona essa relação de SHBG e testosterona? Só para o pessoal poder entender. Aí é uma questão muito mais inerente ao estrogênio do que à testosterona. O SHBG ele é muito mais hormona dependente em relação a estrógenos, a hormônios femininos, do que propriamente a hormonas Eu já tô tirando dúvida, viu, galera? andrógenas. Anota aí, anota. E eu tô decorando. Então você vai ter que ter um controle muito específico do estrogênio. E aí que entra, talvez, a possibilidade de você utilizar alguns esteroides para melhorar um quadro de SOP. Só que aí são microdoses, assim, que Você são fala pra aumentar a pinceladas. Isso para reduzir Aumentar- esse HBG. E aumentar o estrogênio? Não. Mas aí é a E sim, conversão. conversão. Aí você, como você tem uma testosterona alta, né? E você tem um estrógeno que oscila muito, Sim. né? E na maioria, esse mês vai rodar, né? E você detecta que existe um SHBG que sobe muito por essa oscilação de estrógenos, Uhum. você pode usar um derivado de DHT, né? Que é a oxandrolona da vida, né? Em low doses, né, galera? Não é mas tic-tac aí- de oxandrolona, não, que vocês estão aí acostumados. Exatamente, por Uhum. favor. São Ué. pinceladas assim de microdoses que podem ser utilizadas para reduzir esse HBG, deixar mais hormona natural, fisiológica disponível, livre, e essa hormona vai ter uma ação específica muito melhor. Então é uma coisa que também, se bem controlada, pode fazer com que essa SOP floresça de uma forma muito mais bonita, né? Ela te dê muito mais benefício, ou se, de forma descontrolada, você pode até piorar um quadro que já era ruim, que já Sim. existia uma hiperandrogenia, e aí você coloca um derivado de HT que aumenta, né, esse potencial de hiperandrogenia, e aí você vai fazer o quê? Você piora até a resistência insulínica. Essa mulher vai ficar careca, essa mulher vai ficar com pelo no corpo inteiro, acne vai estourar em todo o corpo, ela vai ficar extremamente instável emocionalmente. Então, é aquilo. Cada caso é um caso, né? E se o caso for bem estudado, né? Se você tiver uma linha temporal dessa paciente, você consegue identificar onde você pode mexer, né? Aonde existe a possibilidade de você pincelar de alguma forma. Mas isso demanda que você tenha um controle específico de pelo menos ali uns 6 meses. Se você não tivesse controle de 6 meses, sabendo como funciona essa dinâmica no corpo dela, você não tem a possibilidade de chegar lá e agir. E atuar.
Não, porque o risco é muito grande. Uma coisa, eu tenho uma outra dúvida também. Agora, eu virei eu quero tirar todas as minhas dúvidas, entendeu? Uma oportunidade. Eu sei que a gente está ali falando então de estrogênio, de SHBG, de testosterona, e todos esses hormônios ali, eles estão envolvidos, eles têm um pouquinho da relação da libido. A gente sabe que a libido ela é multifatorial. Então, hoje em dia, por exemplo, essa mulher com uma SOP descontrolada ou controlada, como é que tem relação com a libido? Isso aumenta, diminui? Como é que funciona? Ó, aí eu vou falar sobre o que eu vejo, tá? Perfeito. É uma questão muito Observacional. observacional, Mas com um né? conceitozinho. A minha Isso. também. Porque você pode procurar, buscar na literatura, talvez fale até uma coisa diferente do que eu vou afirmar aqui, né? Uhum. Mas observacional. Na prática, a teoria é totalmente A prática, a teoria é outra. É bem isso. Porque justamente são... O corpo não funciona de uma maneira uniforme. Não é entendeu? uniforme, não é linear, né? Mas quando existe uma SOP de forma descontrolada, a gente vê que a libido fica muito ruim. Uhum. Justamente porque você bloqueia Porque muito oscila. essas hormonas, né? E você tem essa oscilação que não é uma dinâmica muito favorável a um comportamento neuroquímico favorável a uma libido legal, né? Uma oscilação de libido interessante, né? Do ponto de vista de comportamento. Quando você corrige isso, fica muito bom ou muito, muito, muito bom. Tipo, talvez essa libido, Acentuada ela demais. até se exceda, né? Mas aí é uma questão que também vai ser controlada junto com a paciente, né? E Aí a também paciente é ela vai multifatorial, porque relatar. você vai começar a melhorar o metabolismo dela, vai começar a melhorar esteticamente, melhora a autoestima. A libido da mulher com uma autoestima, ninguém controla. Ninguém controla uma mulher. Não, pra É- você é- melhorar tem uma autoestima. a libido É de uma que mulher é melhorar a autoestima. eu comento, alcance isso. o melhor corpo da sua vida, se apaixone por você mesmo, acorde, a pessoa já acorda, ela já quer pular pra frente do espelho, Isso. olhar, vocês adoram olhar pra barriguinha retinha quando Aham. acordou e falar assim, nossa, assim que eu tá bom, aí você vai tá pronta pro dia, Libido é entendeu? uma das coisas mais difíceis de controlar no consultório, mas se você melhorar a autoestima da mulher, independente de qual rumo, não só reposição hormonal, ih, melhorou a autoestima, vai melhorar a libido. Por isso que tem que ter uma mulher aqui pra falar, Vai né? melhorar. Sim, é bom, é muito o que melhor. realmente Agora eu não acontece. faço mais podcast só com o Ramon, entendeu? Letícia, você já é membro constante desse podcast, entendeu? Pronto. Porque Fundadora fica também. muito mais interessante, tá, Ramon? Muito mais Você interessante. tem esse olho claro seu aí, mas você não tem o cabelão que a Leti tem, que a Taf tem, entendeu? Então é isso. Ok, tudo bem, eu aceito. Ok. E para poder finalizar, gente, essa questão do ovário policístico, vocês veem, então, que a atuação ela tem que ser na parte dietética, ela tem que ter a parte o quê? O controle com o médico é super essencial, né? Que tenha. E para poder concluir, o que vocês têm de indicação, por exemplo, para as mulheres que estão escutando a gente, às vezes elas não sabem, nossa, eu acredito que a pessoa, nossa, será que eu tenho? Será que eu não tenho? O que ela tem que observar? De quanto em quanto tempo ela tem que ir no médico? Como é que funciona isso? Só para a gente poder dar uma orientação. Letícia, Letícia. por favor. Amanhã, consulta amanhã. Olha, aí Vai que a que gente a faz o Letícia. merchan. A gente levanta a bola assim, ó. Tem que esperar ver vai. nada não, deixa que o Aham. médico olha. É sempre bom ter uma mulher, ter um médico para poder. Com Porque certeza. algumas meninas falam assim comigo, Danilo, é necessário ir no endócrino no início do planejamento. Eu falo assim, olha, no início não, por quê? Porque a parte laboratorial é uma leitura de um contexto. Então, o que acontece é uma leitura de um contexto de uma situação. Então, vamos ajustar Isso, essa é uma situação. fotografia. Isso, vamos ajustar essa situação e depois de 4, 5 meses você funcionando bem, aí sim você vai no endócrino. E muitas vezes essa busca, né, pelo endócrino, as pessoas me perguntam, Danilo, mas se eu quiser, eu não quero tomar eu não sinto nada. Eu não quero tomar nada. Eu falei assim, não, mas é bom Isso. você ir para você poder fazer uma leitura do que está acontecendo no seu corpo, correto? É, porque assim, você pedir para paciente reparar tal coisa é muito difícil, porque igual a gente falou assim, o espectro de SOP mesmo. Tem mulheres que só vão saber que tem SOP quando vai tentar engravidar e não consegue. Então, assim, vai esperar ter uma diabetes, entendeu? Não Uhum. espera ter alguma coisa para você consultar. A gente age aqui de prevenção. Não espera reparar que o trem estourou. Que aí, às vezes, vai ser tarde demais para reparar, entendeu? É o que a gente observa muito em relação à libido, né? Tem mulher que acha que a libido dela é normal. Sim, E às vezes ela tem uma disfunção tão enorme. acostumada com o ruim que aquilo é normal. Exatamente. E daí quando Sim. fica normal, ela fala, meu Deus do céu, eu tô... Como assim, que eu muito fiquei? diferente. Aham. E assim, ela viveu no ruim muito tempo, tanto que o ruim se tornou o normal,
Ela nunca São as mulheres, entendeu. olha só, com SOP, que começa a usar anticoncepcional assim com 12 anos. Aí chega com a gente totalmente descompensado lá com seus 25. Aí libido, normal. Ah, você repara a retenção de líquido? Não, normal. Tipo, pra ela tá tudo normal. Tudo normal. Mas ela tá desde 12 anos usando o negócio, entendeu? Então, assim, não, procura antes, deixa que o médico te explique o que tá acontecendo. E aí Faça um vai. mapeamento. Sim. Isso, e outra coisa que é E interessante. dieta é desde a gestação. E é interessante também que, assim, nem sempre essa mulher ela vai se sentir motivada, ela vai se sentir à vontade, ela vai se sentir, assim, ela vai tirar tempo para ir no médico investigar isso, né? Uhum. A gente procura o médico, todo mundo aqui, a gente sabe disso, né? Inclusive os médicos, né? Procura outro médico, procura um colega quando você tem um Adoece. problema. Quando deu ruim. Quando deu ruim. Você não fica lá o tempo todo. E eu tenho aluno que às vezes fala assim, eu vou no médico. Eu falei assim, própria às vezes medicina- pra alguns eu falo assim, agora não é o melhor momento. É. Vamos esperar mais um pouquinho. O curso de medicina, a gente aprende a diagnosticar e tratar a doença. Mas e antes disso? Vai O esperar? preventivo, né? Isso. Ou seja, vamos tratar o que tá bom primeiro. Tá, pô, tá bom. Nossa, vamos lá pra ver se pode otimizar. Exatamente. Exato. Por isso que é bom. Hoje, graças a Deus, isso está mudando. Graças a Deus. Vem mudando muito, né? Muito. Eu observo que isso vem mudando. Mas é interessante também que os profissionais que cercam esse paciente talvez não tenham um médico ali num primeiro momento, mas que esses profissionais, seja o nutricionista, o coach, o treinador, as pessoas que estão em volta disso, tenham pelo menos uma noção básica, né, do que é uma SOP, por exemplo, né? Ouvindo esse podcast, eles vão conseguir ter muita noção. Até pra poder direcionar, por exemplo, eu falo, o treinador, pra mim hoje, o treinador, ele tinha que ser aquela pessoa que ela tinha que ficar atenta a todos esses pontos, porque ele tá mais tempo com a pessoa. E o mais tempo que a pessoa, por exemplo, você que tem um treinador, pô, escolhe um treinador muito bom, sabe? Pra pessoa poder o quê? Te direcionar. Por isso que, na verdade, um treinador, ele tinha que ter uma equipe. Por exemplo, essa semana mesmo, um treinador, ele entrou em contato comigo e ele falou, olha, Danilo, eu tô com uma aluna assim, ela já passou por esse procedimento. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha. Pode pegar e falar pra ela vir aqui. Na hora que ela foi, tava tudo bagunçado e comprometendo o trabalho dele. E aí, alguns problemas de saúde que ela tinha, tava todo na parte que é dietética. Aí eu só fui trocar uma coisinha assim, ela começou a treinar melhor. E aí, ou seja, o treinador hoje, por estar com a pessoa o tempo todo, ele tem que estar apto a identificar isso. Esses pontos, porque isso às vezes está ali passando despercebido e uma modificação ajuda o trabalho de todo mundo. E o treinador ele vai conseguir ter uma visão muito legal, cara, porque ele está quase que diariamente com o aluno, né? Uhum. Ele tem noção do quadro de evolução, então ele consegue perceber muito fácil se esse aluno não evolui. Né? Pô, o aluno está relatando que está fazendo uma dieta pelo menos minimamente, né, decente, minimamente, ou tá assim, não está comendo porcaria. Ele está treinando bem, está evoluindo carga, mas o corpo dele não se comporta de uma forma positiva, compatível com o que ele está fazendo. Cara, tem alguma coisa errada, né? Tem que mandar no médico pesquisar. Mas se o treinador não está esperto com isso, né? Ele vai falar, não, é genética. A genética dessa guria não é tão boa, por isso que ela não evolui. E não é, né? Não é uma genética ruim que tem que ficar fadada a não evoluir, né? Não, pelo amor de Deus. Exatamente. E é aquilo, tá no inferno, mas poderia estar no paraíso. Era simplesmente você corrigir, né, alguns parâmetros ali, que você ia do zero, do menos 100 para o 1000, muito facilmente. E o mais legal, então, gente, independente da característica que o seu corpo tenha, que às vezes eu não gosto nem de usar o termo patologia, não, é característica. O grande ponto é você ter um corpo funcionando bem através do que seja, é necessário um fármaco, então vamos utilizar o fármaco, durante quanto tempo, vai ser crônico, não vai, qual dosagem não é para cada tipo de pessoa, qual a dieta, qual o ponto de evolução de quadro clínico você se encontra para que você faça evolução de quadro clínico, como é que você faz para poder melhorar seu treinamento de forma constante, e aí é onde a gente une a parte de treinamento, dietética, a parte farmacológica, e é isso que vai fazer com que o seu corpo funcione melhor. Então, basicamente, você que tem uma característica que a gente falou muito sobre SOP aqui, garanta que o seu corpo funcione bem na parte metabólica, que você tenha o que? Uma boa rotina para poder adquirir bons hábitos e simplesmente seja constante no processo e entenda do processo para você poder não ficar pulando de profissional em profissional, achando que um profissional não estava fazendo o trabalho dele, sendo que ele estava esperando o tempo fisiológico da resposta da adaptação do seu corpo. Exato.
E um recado final. Dá um recado final, Ramon, com esses olhos olhando para a câmera ali, que a Leti Como vai... várias doenças, a SOP, você não tem culpa de ter SOP ou ter essa condição, mas é sua responsabilidade cuidar do seu corpo para que ela não seja um lado ruim na sua vida. Jogue até pro lado bom, né, Ramon? Dá para poder crescer, não dá? Exato. Vem, que vai ter. Vai que você vai ficar maravilhosa. Vai ficar sinistro. Vai. E agradecer, muito obrigado, tá, a presença, Ramon, obrigado, viu, Taf? Muito obrigado aqui Obrigado, pro Letícia. florir e trazer tanto Já tô conhecimento ansiosa pra pros gente. próximos já. Com certeza. Vamos fazer, A gente vai fazer claro. vários e obrigado também por... Agora eu quero agradecer pessoalmente, porque a Letícia hoje, ela cuida de vários alunos meus de uma forma exemplar, então agradecer também e parabenizar a sua ascensão. Hoje em dia eu vejo você, eu acompanhei, né, você saindo dali da faculdade, antes de sair da faculdade, estudava pra caramba, Me passa pegou pra vários criar, gente. vários final de semana estudando. Às vezes eu tô ali, ó, sábado também trabalhando. Aí eu mando uma mensagem pra Leti, ela só manda a foto, tipo assim, ela com um Também tô aqui. vinhozinho e vendo vídeo aula e a gente troca muita informação. Então é muito bom ter você junto com a equipe e ver a sua evolução, tá? A sua evolução como pessoa, a sua evolução como médica, e continue assim, porque esse é o caminho. O mundo precisa de médicos bons e eu tenho Obrigada. certeza que você só melhora, tá? Te parabenizar. Repetidinha. Não, mas esse é sério, eu falo, Yeah. é muito bom ver sua evolução, é bom ver você, o seu crescimento, você pode ter certeza, o que você precisar, pode contar com a gente. Não, E a recíproco, nova, super é a nova recíproco. cara da medicina, né? Não é mais aquele médico preconceituoso com relação às coisas, não é aquele médico que julga o paciente, não é aquele médico que não tem abertura para conversa com outros profissionais, né? Você vê a Letícia e talvez outros médicos e médicas que a gente conhece, dessa nova geração, são médicos que estão vindo com uma cabeça muito diferente. Isso é extremamente positivo. Parece que a medicina, nos Não, últimos eu anos... amo ouvir, eu Ela vem- aprendo ela- pra caramba. Então, é absurdo. Só agrega a mim, ao Só- meu resultado, meu trabalho, o resultado do paciente, que é o nosso sucesso. Isso, é um juntos. médico que ele não Uhum. fica criticando as coisas, ele age em prol do benefício do paciente, né? Com E certeza. ele não tem mais aquelas travas, né? Que o médico das gerações talvez anteriores tinham, que era de julgar, né? Ele quer somar, né? Ele quer entender como que é feito aquilo, ele quer entender sobre o fisiculturismo, são os médicos que estão agindo, né, no sentido estético É hoje. porque é o auge da fisiologia, né? Exato, é a Fórmula 1, né? A gente ama isso porque é a Fórmula 1 da fisiologia, da Sim. bioquímica. Então, e é a nova cara da medicina que também está para questões não só de tratamento de quando o problema já está estabelecido, mas como de prevenir que isso aconteça e também em prol de questões estéticas. Porque uma coisa é um paciente ter a motivação com relação a ele sanar um problema, né? Uhum. Outra coisa é a motivação que vem do ego do paciente, e todo mundo é movido pelo ego, que é de ficar bonito, que é de ficar prazível, que é dele chegar num lugar, ele chamar atenção, que é Uhum. dele realmente expressar a saúde dele na estética. Ser recompensado É. pelo todo o esforço que ele Claro, faz, né? sabe? Esse Investimento ego de bem saúde, canalizado é de maravilhoso. dinheiro, é muito fenomenal, perfeito. né? Então é aquele médico, a medicina que não julga mais isso como uma questão negativa, E, né? e eu fico... Estética é saúde, Estética né? também é A, saúde. a saúde vem de exatamente. brinde, Isso. entendeu? Eu costumo falar, a saúde é um brinde que E vem junto. e é interessante também, porque hoje, nessa parte, às vezes chega um aluno até mim e fala assim, porque a última pessoa que me orientou na parte nutricional falou assim, eu sou contra isso. Eu falei assim, não, bem feito, bem orientado, você pode sim ter um sistema endócrino potencializado, tá? Fazendo o básico bem feito, criando uma base de dieta e treino, é super viável se você deseja, se você quer jogar esse jogo, você o que fazer e não façam sozinho. A grande dica aqui é o seguinte, quer potencializar o sistema? Procure uma instrução, tá? Isso é essencial. E agradecer então, muito obrigado, galera. Obrigada a E vocês. valeu demais, valeu todo mundo que tá aí escutando. E sigam a TAF lá, ó, vai estar lá nas redes sociais, tá bom? No descritivo do podcast eu vou colocar. E muito obrigado pra todo mundo. Obrigada a vocês. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Até a próxima. Beijo, galera. Falou. Tchau, tchau.